Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 28 de agosto de 2021, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou mais 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantastes e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Amados, uma frase que me chamou a atenção é esta frase: Fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Lembrando, que o medo faz Pedro afundar, quando caminhava sobre as águas. O medo, ele é inimigo da nossa fé. Então, amados irmãos e irmãs, temos que ter muito cuidado, com essas situações de medo. Lembremos o que repetimos, muitas vezes na Santa Missa. O medroso nunca começa, o preguiçoso nunca termina, e o corajoso começa e termina. E devemos lembrar que coragem não é a ausência de medo, mas é justamente a capacidade de superá-lo, ou seja, de fazer mesmo com medo. E mais, amados irmãos e irmãs, lembremos, todo medroso é mentiroso. O Pedro, que caminhou sobre as águas, também chegou a mentir. A mentir quando perguntaram se ele era ou não discípulo de Jesus. Ele disse: nem conheço esse homem. Então, todo medroso é o quê? Mentiroso. E também todo preguiçoso é invejoso. Então, não nos resta muitas opções, a não ser ter coragem. E talvez, amados irmãos e irmãs,
por algum tempo, enterrar os talentos, ou seja, né, por causa do medo, enterrar o talento pode até nos dar um certo conforto, mas cedo ou tarde chegaremos à triste realidade de termos, né, vivido como se nunca fôssemos morrer e morrer como se nunca tivéssemos vivido, né? Então, não podemos, né, deixar que o medo nos domine. Por quê? Porque ele acaba tirando, né, a vida que a gente poderia dar à nossa própria vida, né? Por causa do medo, a gente acaba se afastando do bem que nós devemos fazer. E, infelizmente, né, por causa do medo, a gente poderia olhar para trás, né, olhar para aquilo que a gente viveu e não ver, né, não ver nada, né, não ver frutos, não ver flores, ou seja, né, por onde eu passei, eu não deixei nada de bom, porque tive medo, né, medo de plantar. E se a gente não planta, né, amados irmãos e irmãs, como poderemos colher? Então, ao olharmos para trás, o que nós veríamos? Veríamos apenas um deserto árido e sem vida. Por quê? Repito, porque não tivemos a coragem de plantar, de enfrentar esses nossos medos. E assim, amados irmãos e irmãs, que nós percebamos, estamos aqui não a passeio, mas a gente está aqui para ser feliz, né? Está aqui para realizar a obra de Deus em nossas vidas. Lembrando aquilo que Jesus nos ensina, né? A fazer a vontade do Pai. E tem também uma frase que eu costumo repetir muito nas missas, ó. O que Deus quer, eu quero. Por quê? Porque eu sei que aquilo que Deus quer é o melhor para mim. E é claro, amados irmãos e irmãs, Deus quer que nós sejamos felizes. Por isso, cabe a cada um de nós fazer da nossa vida, né, um tempo e um lugar extraordinários, né? Não podemos aceitar a mediocridade. Temos que viver e viver intensamente, né? Trabalhando para a construção do reino de Deus e sendo, né, essa própria presença do reino de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Então, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos evangelizar com a nossa vida. Um bom dia a todos e que o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus.